Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nós, como já avisamos e divulgamos e comunicamos aqui no programa, estamos fazendo uma série de programas temáticos. A primeira série de 4 programas foi Sindicalismo e Democracia. Agora nós estamos fazendo uma série Sindicalismo e Política. Começamos a semana passada com o Nivaldo Santana, ex-deputado, aqui do PCdoB do Estado de São Paulo, e que fez um belo programa. E hoje nós estamos recebendo um dirigente sindical. O Nivaldo também ele é do Sintaema, foi presidente, agora ele é da CTB. Hoje estamos recebendo um presidente sindical do vestuário de Guarulhos, o Álvaro Egea, que também é da Direção Nacional, secretário-geral da CSB, Central dos Sindicatos do Brasil. Álvaro Egea, obrigado. Você se deslocou de Guarulhos até aqui num dia chuvoso, Xexelinha de São Paulo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado, Franzinho. Boa noite aos telespectadores, telespectadores, nossos tradicionais ouvintes. E é sempre um prazer. Franzinho é uma joia rara do jornalismo brasileiro, é uma longa militância no jornalismo sindical, e é um prazer estar aqui no seu programa e poder contribuir para o debate das questões aí ligadas à política, aos trabalhadores. Muito bom. Álvaro Egea, você começou primeiro no sindicalismo ou na política? Porque você foi ligado ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Você começou primeiro a militância sindical ou começou primeiro a militância partidária? Como é que foi essa origem? Primeiro no partido. Eu sou do interior, de família pobre, e mudei em janeiro de 70, Franzinho, para São Paulo. Você é do interior de que cidade? Sou do Presidente Venceslau, região de Presidente Prudente, Pontal do Paranapanema, uma região tida como uma das mais pobres, Hoje já teve uma pequena mudança, mas continua sendo uma região de grande concentração de terras devolutas, muito conflito familiar e muita agricultura familiar. Uma região divisa com Mato Grosso do Sul. E em janeiro de 70 eu mudei para São Paulo e fui trabalhar de balconista numa padaria na Zona Leste. E depois fui trabalhar no escritório de advocacia de um advogado muito conservador, mas por incrível que pareça, por ali foi o meu caminho para a política. E ali eu tinha muito tempo de ler. Eu lia tudo que aparecia. Que bacana. Livros, jornais dos anos 50, 60. Fui me politizando e entrei para o Partido Comunista nos anos 70. Álvaro, e você... Então fui militante primeiro do partido, Tá. E como é que você chegou ao sindicalismo? Porque eu me lembro de você, te conheci quando você atuava ali nos metalúrgicos de São Paulo. Exatamente. Então militei no partido esses anos todos, na época da clandestinidade, na luta contra a ditadura, pelas diretas. E tive que trabalhar, eu não tive tempo de me formar naquela época, concluí o ensino regular. Então eu fui trabalhar numa metalúrgica e ali o partido tinha um trabalho muito forte nos metalúrgicos de São Paulo, fez todo um processo de mudança, aliado com o Joaquinzão, naqueles anos ali, final dos anos 70, E eu fui militar no sindicato, fui trabalhar de assessor. Foi um período, eu diria que para minha trajetória política, foi o período de maior aprendizado. Olha que bacana. Então, quer dizer, ali foi a minha grande escola política, de luta política, de luta de massas. E que período foi isso, Álvaro? Olha, eu comecei a trabalhar nos metalúrgicos em 79, exatamente quando eu estava começando a ter as grandes greves, as grandes lutas. E eu fui trabalhar no sindicato mas eu comecei a militar nos metalúrgicos nos anos 80, trabalhar em fábrica, e já militando lá como ativista, todo aquele processo de mudança, todo aquele processo de mudança do sindicato, que era um processo muito rico. E em 2002 eu perdi o emprego, fui trabalhar na campanha do Montoro, também outra experiência riquíssima, a pedido do Afonso Deleles. Eu fui um coordenador executivo do Comitê dos Trabalhadores. O Afonso Deleles era dirigente sindical de qual categoria? Ele era dirigente dos metalúrgicos, caçado, mas ele juntou um grande número de dirigentes sindicais, da velha guarda. E
E ele me deu essa incumbência de correr o Estado de São Paulo para coletar assinaturas para o manifesto de apoio ao Montoro, Severo Gomes senador, Almino Afonso senador, e tinha mais um outro senador que me escapa o nome agora, que também foi um homem muito importante, que foi advogado preso político. E eram os 3 senadores, porque nós tínhamos 3 sublegendas. E eu corri o Estado de São Paulo, também outra experiência fascinante. Era o Hélio Navarro de Hélio Navarro, do grande Rio Hélio Navarro. E eu corri o Estado de São Paulo. E eu trabalhei no comitê do Montoro, a campanha do Montoro, ali na Rua Araújo. Experiência fascinante, conheci muitos dirigentes sindicais, todos esses dirigentes sindicais. Bacana, bacana. Álvaro, daqui a pouco nós vamos voltar. Eu quero agora ir às perguntas. Eu quero anunciar aqui a nossa presença da Ariane Soares, que ela quem faz as perguntas, encaminha aqui as participações dos internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo ótimo, Franzinho. Boa noite, Álvaro, e boa noite a você, internauta, que nos acompanha aqui no Repórter Sindical. Assim como todos os programas, eu participo. E aqui a gente pode pegar perguntas e fazer no ar diretamente ao entrevistado. Temos a possibilidade de pegar perguntas pelo WhatsApp. O telefone é 011 99737 0067. Também você pode enviar pergunta pelo e-mail repórter@agenciasindical.com.br e tem a opção ainda de você enviar perguntas pelo chat. Pelo chat aí, você assiste a sua tela, ao lado direito você encontra aí o chat, pode mandar pergunta pra gente que a gente faz aqui no ar. Já posso fazer a primeira pergunta? Claro, por favor. Então, teve uma pergunta que chegou por e-mail de Rosana Garcia, ela é de Perdizes. A pergunta é a seguinte: em 2016 haverá eleições municipais. Na sua avaliação, de que modo os dirigentes sindicais que pretendem se candidatar devem se preparar? Olha, tem várias mudanças aí no cenário político, né? Não é possível mais ignorar essa situação de financiamento. Então, eu acho que um sindicalista que tenha compromisso com a sua categoria, com os trabalhadores do país, com o futuro do país, não pode aceitar mais essa regra do jogo. Eu comecei fazendo política, Franzinho. Eu me identifico com aquela política que não tinha dinheiro, que a gente fazia quer dizer, eu me lembro... No peito e na raça. No peito e na raça. Nós tínhamos os candidatos populares, os candidatos vinculados à esquerda, mas nós já tínhamos os candidatos de dinheiro naquela época. Mas não é comparado com os dias de hoje, onde um candidato tem que ganhar 10 milhões, tem que gastar 10 milhões para se eleger deputado, como por exemplo lá no Distrito Federal. Um deputado distrital, segundo me disse ontem um especialista, custa 10 milhões de reais. É claro que esse dinheiro ele vai ter que devolver em benefícios para algum empresário. Então, eu acho que a questão da reforma política, a questão do financiamento é muito importante. Agora, não é mais possível também se ignorar uma questão que a sociedade está colocando, que é a questão ética, a questão moral. Quer dizer, eu lembro uma frase de um comunista amigo que diz o seguinte: o moralismo é uma velha bandeira da classe média, mas é uma pré-condição que aquele que tem compromisso com a classe trabalhadora, com as grandes maiorias do país, tem que ter um compromisso ético, né? A sua postura tem que ser uma postura de compromisso. Então eu acredito que a questão ética também é importante. Ô Álvaro, agora, se a gente não puder debater agora nesse bloco, vamos conversar no próximo. É claro que não se faz campanha sem recursos, sem dinheiro, sem equipe e sem equipamento, como ensinou o Sérgio Gomes. Equipe e equipamento é o que compõe o básico nas condições de trabalho. Mas é preciso que tenha candidatos com qualidade, né? Porque não pode sair também catar lá os candidatos e o sujeito não teve preparo, não teve formação, não sabe nem fazer um discurso, não tem uma proposta. Eu acredito que isso também a sociedade vai começar a ser mais seletiva, né? É preciso que a democracia ela tenha um filtro da qualidade, não é discriminar. Mas não podemos ter meia sola mais deputado estadual, federal, prefeito, senador, presidente da República. É preciso ter gente qualificada. Então eu queria depois te ouvir sobre esse tema, o que você pensa da parte da formação do sindicalista que queira ser candidato. E a gente vai conversar daqui a pouco porque me informa. O Edu, temos a nossa correspondente, a Milene, que é jornalista, ela fala de Brasília, da Contrato, que é a Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Podemos ver, Edu? Vamos lá? Milene?
Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinho. Boa noite a todos. A diretoria da Contrato está preparando o 9º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, que acontece dos dias 24 a 27 de novembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. A aprovação da realização do evento teve como parâmetro a constatação da necessidade de uma avaliação por parte dos trabalhadores do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, bem como o planejamento e a preparação para as ações futuras e o posicionamento do movimento sindical brasileiro. Para a realização do nosso congresso, nós já estamos trabalhando desde o início do ano. Nosso intuito é que os temas a serem abordados no evento atendam às necessidades do movimento sindical. Além disso, a data e o lugar escolhidos fazem menção a uma data muito importante para todos nós, que é o aniversário de 27 anos da Contrato, comemorado no dia 26 de novembro. As inscrições já estão abertas e o evento é direcionado para as entidades filiadas à Confederação. A nossa expectativa é receber um número grande ali de pessoas e a gente vai fazer uma grande festa e vão ser dias de muita comemoração e muito aprendizado também. É isso, Franzinho. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito obrigado, Milene. Milene Rocha, simpaticíssima, competente jornalista, trabalha na Contrato. Mandar um abraço a ela, ao Elias, que também trabalha na Confederação, e ao Moacir Tesk, presidente, muito trabalhador, muito correto. Gosto muito do Moacir, acho um sindicalista muito bom. Então, obrigado pela sua participação. Álvaro Egea, nós estamos falando da necessidade de ter candidatos qualificados. Não podemos mais ter improviso, candidato meia-sola, que depois é um deputado que não honra seu mandato. O sindicalismo tem feito um esforço ao longo do tempo de formação de quadros. Eu quero saber como é que você acha que um sindicalista deve se preparar para enfrentar uma candidatura à vereança, a deputado estadual e assim por diante. Bom, eu acho que o primeiro preparo, Franzinho, o sindicato já dá, que é o dia a dia. O dirigente sindical, ele tem que, primeiro, ter uma boa comunicação, uma comunicação pessoal e um discurso também afinado com os interesses dos trabalhadores, nas mobilizações, nas greves. Então, isso já é o começo, né? O sindicalismo é a escola da política. Então, e também deve ser um sindicalista que tem conhecimento dos problemas econômicos do país, dos problemas sociais. Hoje, as centrais sindicais, os próprios sindicatos, o DIEESE, enfim, tem muitas informações, quer dizer, quem quiser falar sobre algum tema, não tem dificuldade. Agora, é preciso estudar, é preciso fazer curso de oratória e é preciso se aprofundar, ter preparo, porque não pode ser um especialista em generalidades ou demagogia, quer dizer, tem que ter compromisso com as questões do emprego, tem que conhecer as grandes questões do país, a questão nacional, por exemplo. Um sindicalista não pode ignorar a questão do mercado financeiro, por exemplo, o domínio que o sistema financeiro tem sobre a política e sobre a economia do mundo e do Brasil. Então, eu imagino que tem que ter esse tipo de compromisso, porque senão ele vai para o Congresso com que pauta? Uma pauta dos empresários? Uma pauta liberal? Quer dizer, então, ele tem que ser uma pessoa preparada para que ele paute o debate, para que ele faça a diferença. Porque um deputado alinhado, preparado, faz a diferença no Congresso. Nós sabemos disso, porque são pessoas que têm condições de liderar. Então, eu acredito que é muito importante o preparo, o estudo e o compromisso ideológico e político é mais importante. Perfeito. Ô Álvaro, aproveitando que você citou aqui deputados preparados, eu quero mandar um abraço aqui ao Vicentinho. Eu recentemente entrevistei, né, como jornalista, liguei a ele, estava tendo a greve da Mercedes e perguntei se ele tinha ido na Assembleia. Ele disse, companheiro, não fui, não, mas vou segunda-feira. E na segunda ele foi. Então, parabéns, viu, Vicentinho, porque não rompeu com as suas origens, isso é absolutamente importante que as pessoas mantenham essa coerência. Eu quero registrar aqui, além da Ariane, que está presente, e o Edu, que está dirigindo aqui os trabalhos, a Gisele, né, que trabalha comigo na agência sindical já há alguns anos, já tantos anos, estamos juntos, obrigado, Gisele, e o Vicente Dianese, que foi jornalista, que é jornalista, que foi do Jornal da Tarde, eu me lembro que lia seus textos lá,
e reencontrei aqui. Obrigado pela sua presença e estou feliz pelo reencontro. E feliz também, por falar em jornalista, que ontem eu falei com a Juliana, filha do Audálio Dantas, nosso amigo, né? Nosso ídolo, que é o Audálio, todo mundo gosta do Audálio. E ele saiu do hospital, está em casa, já estava assim, já se sentindo bem melhor. Porque como diz o Davi Neto, amigo meu, o melhor hospital do mundo é a nossa casa. Álvaro Egea, você falou em estudar. Você estudou em Moscou? Você estudou lá no Instituto Lenin, que chama, Patrick Lumumba? Onde foi que você estudou? Franzinho, olha, eu... Ou é lenha desse negócio que os comunistas Não, é verdade, eu estudavam? estudei sim. Eu, apesar de ter nascido... Eu fiz escola rural, Franzinho. Eu sempre levo meus filhos lá no bairro que eu nasci, no bairro do Cerrado, que é a minha infância. Eu fiz 3 anos de escola rural. Naquela época, Franzinho, o primeiro, o segundo e o terceiro ano estudavam na mesma classe. E minha família, eu sou de família metade espanhóis, metade baiano, e eu estudava em escola rural. Depois fiz o 4º ano na cidade, numa escola chamada Álvaro Coelho. Olha aí. E depois fui fazendo madureza, catando aqui e acolá, e eu só concluí o 2º grau agora, já no final dos anos 90, 98 eu concluí, fiz curso de Direito. Mas, quando eu iniciei a minha militância política, eu já disse que eu iniciei ela no escritório de advocacia de um homem que tinha sido ministro da Justiça, do Dutra, que era um nacionalista, era um reacionário. Para trabalhar com o Dutra só podia ser reacionário. Ele tinha sido um dos articuladores da cassação do Partido Comunista Brasileiro. Eita. Mas eu consegui ali no meio de tanto reacionário entrar para o Partido Comunista, clandestino. E logo depois que eu entrei para o Partido Comunista, eu virei um leitor voraz de jornais, tudo que aparecia na minha frente. E o partido estava precisando de quadros, falou, olha, nós vamos mandar você para Moscou. Imagina, eu tinha... Ainda bem que não foi para a Sibéria, hein? Não foi. Eu fui para Moscou, foi uma alegria muito grande, eu tinha 19 anos, um jovem pobre, mas que pensava em fazer a revolução, derrubar a ditadura, implantar o socialismo no Brasil. Aí, eu devo isso a um jovem que foi assassinado brutalmente, José Montenegro de Lima. Como é o nome dele? José Montenegro de Lima. E era do PCB. Ele era do PCB da Juventude, que aliás, o jornalista Vicente Dianese, que nos visita hoje, está preparando uma biografia, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, e foi ele que me encaminhou. E eu trabalhava, Franzinho, de office boy no jornal, mas eu já escrevia para o jornal. Olha aí. Então sempre tem essas coisas de ler, escrever. Depois eu não segui a carreira de jornalista, fui para advocacia. Senão que você é um homem inteligente, optou por a profissão bem remunerada. Eu pensei também um pouco na sobrevivência, eu tenho que falar para você. Porque não é fácil. Mas, e aí eu fui convidado, claro que eu aceitei, eu era um militante clandestino, mas eu tinha uma vida legal. E aí eu fui em agosto de 74, Franzinho, eu fui para Moscou. Você imagina que aventura maravilhosa? Eu saí de São Paulo e fui parar em Moscou. Tá. Então eu estudei na Escola da Juventude Comunista da União Soviética, Olha, que bacana. chamado Komsomol. Fiquei 1 ano estudando. Como é que chama a escola? Escola do Komsomol, que é a Escola da Juventude. Komsomol é como se fosse um diminutivo de União da Juventude Comunista da União Soviética, que era uma escola da juventude. Tinha a escola do partido, que eu infelizmente não cheguei lá, mas tinha muitos amigos lá, muita gente do partido. Grandes figuras da política brasileira e do jornalismo estudavam na escola do partido. Era uma escola de muito bom nível teórico. E essa da juventude era muito boa. Eu fiquei 1 ano estudando. A nossa turma tinha 2 alunos, eu e a outra companheira que foi comigo. E tinha um tradutor que traduzia todas as aulas do russo para o português. Você imagina. E numa biblioteca fantástica. Nós morávamos num prédio que só tinha latino-americanos. Então, porque eram todos clandestinos. E uma convivência fantástica durante 1 ano com comunistas do mundo inteiro. Eu tive esse privilégio. Perfeito. Álvaro, daqui a pouco você vai contar. Que história maravilhosa. A gente podia contar aqui 3 horas de programa. É fantástico tomar conhecimento disso. Mas o Edu, que é um comissário daqueles assim rigorosos e disciplinados, me disse que nós temos que chamar aí a reportagem. O índio da Intersindical. Vamos lá? Índio, por que uma nova central? Por que criar a Intersindical? Não, nós vimos nos últimos anos um processo de fragmentação das diversas centrais, surgimento de diversas centrais,
E, na nossa opinião, a importância da intersindical é porque a gente acha que precisa de uma central com independência dos patrões, com independência do Estado, e independência dos governos e também independência dos partidos políticos. E a nossa militância, os nossos sindicatos, a nossa concepção sindical não encontrava respaldo em nenhuma das outras centrais existentes. E por isso que a gente fundou a Intersindical Central da Classe Trabalhadora, para organizar os trabalhadores, para fazer luta social com independência, com autonomia e também buscando a unidade na ação com todos os setores dispostos a lutar em defesa dos trabalhadores. E como que a Intersindical tem se colocado aí nesse momento tão conturbado aí da política e da economia do país? Bom, nós achamos que essa política econômica que o governo está desenvolvendo, essas medidas provisórias que atacam os direitos dos trabalhadores, precisa derrotar essas medidas provisórias, lutar contra o ajuste fiscal, lutar contra essa política econômica, mas, sobretudo, derrotar essa ofensiva da direita, que essa ofensiva da direita, as saídas que a direita quer dar para o Brasil, é muito pior para a maioria do povo brasileiro, é muito pior para a democracia, não respeita a democracia, não respeita os trabalhadores, não respeita a luta dos trabalhadores, e nós achamos que é preciso conter essa ofensiva, derrotar as saídas que a direita quer dar para o Brasil. Fazendo isso, também combatendo o ajuste fiscal e combatendo qualquer medida que ataca os direitos dos trabalhadores. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui apresentando o Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar, na UOL-TV, um programa na internet, TV na internet. Depois você poderá assistir ao programa novamente, entrando no site da UOL-TV. Depois nós vamos subir lá no canal YouTube da Agência Sindical também, você poderá acessar. Muito bem, Álvaro Egeia, dirigente sindical do setor do vestuário, começou como metalúrgico, no sindicalismo, foi militante do PCB. Hoje eu quero, nem sei em que partido o Álvaro tem militância partidária. Você tem algum partido hoje, Álvaro? Não, hoje eu não estou filiado, mas eu tenho muitos amigos no PDT, tenho feito boas coisas no PDT, temos bons militantes no partido e eu tenho muita simpatia pelo PDT. Perfeito. Bacana, bacana. Nós vamos voltar com o Álvaro daqui a pouco, porque me informam que temos um intervalo. Então a gente faz um intervalo de 2 minutos, passa matérias sindicais e daqui a pouco nós retomamos para dar continuidade ao tema, né, dessa série, que é sindicalismo e política. Hoje com o Álvaro Egeia, que tem muito conteúdo, muita história para contar. Vamos lá? A construção de uma nova central sindical foi formulada na unidade Coragem e Ousadia. Princípios estes capazes de propor uma alternativa de luta para os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil e em defesa do sistema confederativo. Em sua fundação, em Brasília, uma grandiosa demonstração de organização, unidade e solidariedade escreveram uma nova história no movimento sindical brasileiro. Atendendo à convocação das confederações CNTI-CSPB, Contrato, CNTTT, CNTEC e CNTA, trabalhadores dos mais diversos lugares do Brasil abriram caminho para um novo amanhecer com a criação de uma nova e verdadeira central, independente de governos ou partidos políticos, classista e autônoma. Assim, no dia 28 de junho de 2005, nasceu a nova Central Sindical de Trabalhadores, que neste ano de 2015 completou 10 anos de existência. É a primeira central com sede em Brasília. A nova central tem representação em 23 estados e no Distrito Federal. É composta por 5 confederações, 82 federações e mais de 1.200 sindicatos filiados. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar, hoje com o Álvaro Egeia, sindicalista do setor do vestuário, preside o Sindicato do Vestuário, trabalhador do vestuário de Guarulhos, é também secretário-geral da CSB, Central dos Sindicatos do Brasil. Álvaro Egeia, o nosso tema hoje é sindicalismo e política. Álvaro, a política está no Brasil para baixo, abaixo do volume morto. Está na draga, está muito ruim. E o PT, que durante muitos anos foi identificado como o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, erradamente, não é só ele,
Tem trabalhador que é do PMDB, do PFL, do PSDB, tem, mas o PT é majoritariamente de trabalhadores. O PT está muito desgastado. Aí você vai chegar, você é um militante de um partido, e vai chegar para um metalúrgico, para uma costureira, para um comerciário, e vai dizer, meu camarada, não tem saída se não for pela política. E ele diz assim, mas só tem ladrão, só tem filha da puta nessa área. Como é que faz para atrair o jovem, o trabalhador para a política? Que argumento nós temos, Álvaro? Porque tá difícil, hein? Olha, o PT realmente, vamos dizer assim, nesse momento está numa situação difícil, deu uma contribuição muito grande para o país, a gente não pode negar, mas tem cometido erros muito graves do ponto de vista, primeiro, da condução da política econômica, né? Quando você vai tentar fazer o ajuste usando os mesmos instrumentos dos adversários, dos seus inimigos, quer dizer, a presidente Dilma foi eleita com um programa de mudança, de continuar a política de geração de emprego, distribuição de renda, as políticas sociais, e é capturada pelo programa do candidato derrotado. Então, quer dizer, e por outro lado, quer dizer, como é que um governo que é eleito com um programa de transformações, de fidelidade aos interesses das grandes maiorias, é monitorado pelos banqueiros, pelo trabuco, né? Quer dizer, então não é possível. É um completo desatrelamento com os interesses dos trabalhadores. E a segunda questão, a questão ética, moral. Quer dizer, um partido que como dizia o grande Leonel Brizola, tinha um discurso moralista, um discurso de classe média, né? Até de um certo conteúdo religioso. Todo mundo era ladrão, todo mundo era pelego, só eles eram os puros. O discurso Então, esse discurso também foi jogado na lata do lixo. Então, isso é um grande desserviço para o país, e quem tem compromisso com a transformação do país vai ter que buscar um caminho. E o caminho, certamente, é de continuar as transformações, colocar a questão nacional com muita prioridade. Não é possível o país continuar ignorando a questão nacional. Um dos erros crassos do PT foi ignorar a questão nacional, um partido que partiu só para distribuir políticas sociais através do consumo, mas que não politizou e deixou a nossa economia numa situação de vulnerabilidade muito grande em relação ao capital externo. Então eu acredito que nós temos que trazer uma nova mensagem. A mensagem é de colocar em primeiro lugar os interesses do país, a questão de enfrentar o capital financeiro, e, enfim, continuar as mudanças, mas é preciso que as pessoas tenham autoridade moral também, viu, Franzinho? Sim. Eu acho que isso é importante. Perfeito. Álvaro Egea, agora nós vamos passar para a nossa Ariane Soares, que ela tem perguntas. Ariane, já temos alguma outra participação Aqui a gente fala internauta, porque a TV é na internet, né? É telespectador, que ele está vendo numa tela, né? Mas vê por meio de um site, na verdade, que o AltV é um site que tem uma programação, como se fosse uma emissora de TV. Aliás, eu falei ontem com o Alberto Luchetti, que é aqui o titular aqui da casa, mandar um abração para o Luchetti. Nos falaremos pessoalmente em breve, Luchetti. Um abraço. Vamos lá, Ariane. Temos pergunta, Franzinho, e ela chegou pelo WhatsApp, de Dionísio Pérez, lá de Vila Sônia. A pergunta é a seguinte: a formação política já fez parte da agenda sindical da CSB? Há cursos nesse sentido para os dirigentes? Sim. Olha, nós, CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, tem um compromisso muito forte, nosso presidente Antônio Neto e toda a diretoria, com a questão da formação. Nós temos percebido, Franzinho, eu tenho viajado muito o Brasil, tive no Nordeste, tive no Pará essa semana, quer dizer, a gente corre, nós vamos atrás dos dirigentes sindicais do interior, dos grotões do país. E há uma carência muito grande de formação política, de formação dos dirigentes sindicais, e nós temos feito muitos cursos pelo país afora e estamos estruturando um curso sistemático de formação sindical e que vai narrar os principais momentos da história da classe trabalhadora brasileira, que certamente não começou em 79, começou lá no século XIX. Então nós vamos trazer os principais momentos históricos dessa luta e vamos formar dirigentes sindicais. Já estamos formando e vamos intensificar. Formar dirigentes sindicais é uma grande contribuição, inclusive para a democracia, e formar quadros políticos para disputar eleições. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui e mostrar um jornal da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Sindicatos Fortes, Brasil Mais Justo é o slogan da Central, e tem como chamada principal reduzir juros,
Retomar os investimentos públicos e fortalecer a indústria é a receita do desenvolvimento. Que Deus nos ouça e a Dilma também. E aqui uma foto com o Getúlio Vargas, aqui, o grande Getúlio Vargas aqui atrás. E vejo grandes amigos meus aqui, o João Vicente Goulart, filho do Jango, meu amigo, o Álvaro Géia, o Zé Augusto Ribeiro, que há muito tempo não vejo, o Luiz Sérgio Lopes, que eu não me lembro quem que é, o Carlos Lupe, o Chinelo, Zé Avelino e o Antônio Neto. O Neto que é filiado ao PMDB, é até da direção nacional do partido, se não me engano. Quero mostrar também um outro material com notícia boa, recente, cheirando a tinta. Transporte Forte, Jornal do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte de Valores do Estado de São Paulo. Avanços concretos no transporte de valores. Acordo conquista ganho real, melhora piso e aumenta ticket. E diz aqui o João Passos, presidente do sindicato, salário maior é o remédio contra a crise. Eles tiveram 10,31 de aumento, deu 1% de aumento real. O ticket, os administrativos tiveram 15,06%. O ticket de refeição teve 13%. E eles acabaram com uma jornada rotativa e também conseguiram um ticket nas férias para os trabalhadores. João Passos, mineirinho, andando naquele passe de mineiro, e sempre para frente, isso que é importante. Ô Álvaro, a gente vai ficando velho e conta toda história, né, Janésio? Eu participei da Assembleia de Fundação desse sindicato, dia 16 de fevereiro de 92, na sede da Federação dos Comerciários, na rua Mituto Mizumoto, ali na Baixada do Glicério. E como essa Assembleia ia ter pauleira, nós estávamos com um povo bom nosso lá, dos vigilantes, da federação, época do Reginaldo Mendes. Reginaldo, grande Reginaldo, legal, gente boa, meu amigo, meu amigaço. E aí apareceu, sabe-se lá por quê, mas como o jabuti não sobe árvore, apareceu uma turma da Rota lá. Aí quando viu o nosso povo lá, a turma da Rota caiu fora, não encarou, não quis encarar. Então, João, parabéns aqui pelas conquistas. Álvaro Géia, vamos falar agora um pouco para não ficar só falando de política, um pouco da conjuntura econômica e da sua categoria, que é o setor do vestuário. O setor têxtil do vestuário foi um setor massacrado pela chegada dos produtos chineses, depois dos indianos e também um pouco dos egípcios. Agora mudou, porque o câmbio está favorecendo a indústria têxtil nacional. Você tem sentido esse reflexo na sua base ou não? Não, ainda não. Mas tem a perspectiva de? Olha, é o seguinte, as empresas nacionais sofrem uma concorrência já desde o governo Collor, né? Esse processo de desindustrialização é muito forte já desde o governo Collor e as empresas estão descapitalizadas e são majoritariamente, Franzinho, o nosso segmento é um segmento de pequenas e médias empresas. Tá. As grandes empresas já não existem mais ou estão operando na China, etc. Então, elas trabalham basicamente para o mercado interno. Tá. E o mercado interno, a concorrência é violenta porque os grandes magazines importam produtos prontos, roupa pronta, e eles já estão com cerca de 28% do mercado de roupa. Então, é uma concorrência violenta e a presidente cometeu mais um crime contra a indústria nacional ao sancionar no dia 31 a lei de oneração, conhecida como desoneração, onde vetou uma alíquota especial para a indústria de confecções, que era de 1,5%, e ela manteve as alíquotas equalizadas com outros setores. Então, é mais um desincentivo para a nossa indústria. Então, é preciso... Eu acredito que nos próximos 3 anos, nós vamos conseguir, o movimento sindical, os empresários e aqueles brasileiros que têm um compromisso com a nação brasileira, de criar uma consciência crítica que nós precisamos ter uma política industrial. O Brasil perdeu o 3º turno da industrialização e nós precisamos recuperar. Então eu acredito que... Agora o setor está sofrendo muito. Nós tivemos um levantamento e que cresceu cerca de 46% o número de homologações no sindicato em relação aos últimos 2 anos. Quer dizer, é um negócio brutal. É brutal. E essas são homologações de contrato de trabalho acima de 1 ano. Imagina aqueles de menos de 1 ano que não tem necessidade de homologar no sindicato. Então o setor está sofrendo muito. É um setor basicamente de indústrias nacionais, pequenas, gera um índice de emprego muito alto e basicamente mulheres que são chefes do lar, que comandam a economia da família. Então o impacto social é muito grande e mostra que realmente a política econômica está a serviço dos banqueiros e não do nosso povo trabalhador. Álvaro Géia, mais ou menos consenso entre nós que militamos na área sindical, temos algum tipo de formação política, que a grande luta hoje mundial é contra o capital financeiro, rentista,
capital especulativo e que não gera, não produz um parafuso. Agora, essa luta, os trabalhadores não conseguem travar isolados, o setor produtivo não consegue travar isoladamente e governos também não. Precisaria haver uma conjunção entre trabalhadores, setor produtivo e governo. Agora, como é que você explica para um trabalhador da base, por exemplo, que aquele patrão que às vezes ele paga mal, não lhe registra, não paga hora extra, você precisa defender os interesses dele também. Como é que é isso? Não fica estranho às vezes para o trabalhador? Não parece que o sindicato está, digamos assim, capitulando? Olha, o sindicato ele tem uma função de defender o trabalhador, a melhor remuneração, melhores condições de trabalho numa sociedade capitalista. A sociedade capitalista que tem contradições. E a contradição principal é entre o trabalhador, o empresário, ou seja, aquele que concentra a riqueza. Agora, nós sabemos que uma economia como a brasileira é extremamente cartelizada. Haja visto o que está ocorrendo aí com aquelas 7 ou 9 irmãs que dominavam todo o mercado das grandes obras do país. Então, nós não podemos ter ilusão. Enquanto essa economia estiver cartelizada, dominada pelos grandes grupos econômicos, sejam eles grandes empreiteiras, ou seja, o capital financeiro, nós não temos condição de fazer uma política a favor do desenvolvimento nacional. Então é preciso que aquelas médias e pequenas empresas, aquelas lideranças que têm condição de construir empresas voltadas para o mercado interno, empresas nacionais e até com vocação externa, elas se alinham aos trabalhadores, a setores do governo e deputados que têm compromisso com a economia brasileira, com o povo brasileiro, para se formar uma grande coalizão e nós derrotarmos essa política. Primeiro, essa política de ajuste fiscal e segundo, essa política de virar as costas para a nossa indústria, que é uma política que vem sendo feita sistematicamente. Quer dizer, o PT fracassou, né? Devemos dizer a verdade, fracassou. O PT não tem política industrial, o Fernando Henrique não tinha, Collor não tinha, ou seja, nós perdemos essa onda e nós precisamos recuperar. Então é hora de fazer o debate e de criticar essa política. Não é possível que o país continue sendo um grande exportador de commodities. Então, um país que fica vendendo grãos, vendendo carne, vendendo celulose e vendendo minérios. Então, quer dizer, que futuro nós vamos dar para a nossa população? Quer dizer, baixos salários, salários desqualificados, e a nossa juventude indo para a Austrália, para os Estados Unidos. Então, nós precisamos questionar isso. Esse modelo que está aí é um modelo falido. E nenhuma força social consegue fazer sozinho? Não, tem que ser através de um grande acordo nacional. Agora, acordo nacional tem que supor a legitimidade dos interesses. Não existe só legitimidade dos interesses dos empresários. Os trabalhadores são atores fundamentais. Perfeito. Não existe democracia sem liberdade, sem construção e sem a conquista de melhoria de condições de trabalho. Então, que os empresários se acostumem com o protagonismo, com a presença dos trabalhadores no cenário. Perfeito. Álvaro, obrigado. Álvaro Egeia, presidente do Sindicato do Vestuário de Guarulhos Região. Álvaro, secretário-geral da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Eu falei do Brasil, mas é brasileiros. Ariane Soares, nós temos perguntas dos nossos telespectadores, nossos internautas. Temos uma pergunta aqui no chat, a pessoa não se identificou, porém a pergunta é a seguinte: como é que você vê as próximas eleições? Candidatos como Datena, Feliciano e João Dória, o que esperar do futuro? Olha, eu espero que tenha outros candidatos melhores, porque esses daí... Vai ser ruim votar, hein? O eleitor não vai ter opção. Um é pior que o outro. Todos são candidatos que... são pessoas que são vinculadas com esse mundo cão da violência, e o outro é um eterno vendedor de ilusões, né? O João Dória. Então, olha, eu lamento muito, mas eu acredito que São Paulo merece coisa melhor. Espero que surjam outras alternativas. Eu não acredito que esses 3 candidatos que têm o mesmo perfil, né? São candidatos salvacionistas, candidatos demagogos, e que têm uma visão absolutamente simplificada da realidade. Eu não acredito que uma cidade tão complexa, tão rica, vai aceitar esse tipo de candidato. Eu espero. Álvaro Egeia, eu vejo que você tem um cartaz aí do que se trata. Posso pegar e ver aqui? Pode. O cartaz: continuar, memória, verdade, justiça, reparação. Reparar já. Trabalhadores e trabalhadoras exigem a responsabilização das empresas e patrões cúmplices da ditadura civil-militar. O que é isso, Álvaro? E tem um monte de logotipo aqui, eles estão patrocinando o cartaz?
Pois A é, ESP, Itaú, Parece, a né? Volkswagen, Na verdade, a GM. todas essas empresas, Franzinho, são empresas que comprovadamente, do ponto de vista documental, de arquivos públicos, de depoimentos da Comissão Nacional da Verdade, são empresas nacionais, multinacionais, empresas estatais como a Petrobras. Sabe quantos documentos a Petrobras tem comprovando que ela perseguia sistematicamente seus trabalhadores? São cerca de 138 mil arquivos, relatórios, que ela perseguia liderança, perseguia operários, perseguia seus próprios trabalhadores. Isso é uma empresa estatal, uma empresa das mais importantes da economia brasileira. Então, o que quer dizer esses logos? São empresas que patrocinaram o golpe de 64 e que se enriqueceram durante os 21 anos da ditadura. Mas essas empresas não ficarão impunes. Nós, das centrais sindicais, do Fórum de Trabalhadores por Memória, Verdade, Justiça e Reparação, estamos fazendo um trabalho de dar continuidade às ações da Comissão Nacional da Verdade. Não é só para levantar as denúncias, levantar as injustiças. Nós queremos justiça e reparação. Como a Argentina, como a Alemanha pós-nazismo, como a África do Sul, nós queremos fazer a justiça de transição. Justiça de transição significa completar o ciclo da democracia. A nossa democracia é uma democracia ainda incompleta e ela vai se completar com a punição dos torturadores e com a punição e a reparação civil das empresas que comprovadamente ajudaram a ditadura. Então é isso que nós estamos fazendo e nós vamos nos próximos dias iniciar uma sequência de representação contra grandes empresas instaladas no Brasil, empresas multinacionais, empresas estatais que colaboraram com a tortura de seus trabalhadores. Nós temos casos, Franzinho, de trabalhadores que foram presos às 11 horas da noite dentro de uma fábrica de automóvel no ABC, começou a ser torturado dentro da fábrica e ficou 42 dias preso no DOPS, sendo torturado e com a colaboração estreita do chefe de RH de segurança dessa empresa. Essa vai ser uma das empresas que nós vamos denunciar para o Ministério Público Federal. Essas empresas têm que pagar pelos crimes que cometeram contra os trabalhadores e contra o Brasil. Agora, Álvaro, quando você fala em reparação, é reparação monetária ou é reparação civil? E fazendo a observação que a Ariane me passou aqui, quem tinha feito a pergunta pelo computador, Marcelo Sena, de São Paulo. Como é que é isso? E pergunto mais, é uma central sozinha que faz isso? São várias centrais, vários sindicatos? Quem é que vai integrar, digamos, essa ação? Quem vai subscrever a ação? É uma petição, nós chamamos de representação, documento sendo construído por vários juristas de grande renome, que nós estamos trazendo nessa petição, primeiro, uma construção doutrinária, que é o quê? De que essas empresas, pela jurisprudência internacional, pela experiência de outros povos, elas têm um dever de indenizar suas vítimas. E essas vítimas são seus trabalhadores, as famílias e de forma difusa a classe trabalhadora, o povo brasileiro. Essa representação, ela vai ser feita perante o órgão competente para fazer esse trabalho na Justiça, que é o Ministério Público Federal. Entendi. Entendeu? Nós vamos fazer junto com o Ministério Público Federal. E quem vai assinar essa representação são as centrais sindicais. Todas elas estão sendo contactadas e todas elas participaram da Comissão Nacional da Verdade. E comitês da verdade, juristas, homens como, por exemplo, o Rafael Martinelli, Franzinho, um homem que tem 92 anos e continua dando sua contribuição para a luta dos trabalhadores. Então, todo esse conjunto de centrais sindicais vão subscrever essa petição, que será levada ao Ministério Público e ele vai dar andamento para chamar, por exemplo, essas empresas. E essa reparação, ela vai ser também do ponto de vista individual. Por exemplo, nós temos um grupo de trabalhadores de uma determinada empresa que foi vítima, então ela vai ter que fazer uma indenização para essas famílias, para esses trabalhadores. Mas a maior indenização que nós buscamos é a de indenização coletiva. Nós vamos procurar construir, como fez a Argentina, espaços de memória, museus, centros de memória, onde esses recursos, nós ainda estamos estudando, mas serão canalizados para construir espaços de memória, para reconstruir essas histórias de luta, para servir de centro de difusão de livros, de filmes, de exposições e um centro de permanente demonstração do protagonismo da classe trabalhadora e para que essas histórias não se repitam. Então, nós buscamos a reparação de forma coletiva. Perfeito, muito bom. Eu quero dizer, Álvaro, que este programa, em todas as áreas onde nós atuamos na agência sindical, nós já nos colocamos à disposição e nos tenha como aliados
porque não é possível que, como você relatou, que uma empresa pince um trabalhador lá de dentro às 11 da noite e já comece a dar porrada ali e depois essa pessoa, 40 e tantos dias, ser viciada, tomando pancada e inclusive gente morreu, né? Que é o caso do Manuel Fiel Filho, que depois jogaram lá e aí se inventa, né? Eu acho que foi do coração, o Vladimir Herzog também era trabalhador porque era jornalista e coisas do gênero. Então isso não pode acontecer, não é se buscar uma reparação econômica para nem ganhar 50 mil, 100 mil, etc. A reparação visando contar a história real e para que isso sirva de lição e nunca mais aconteça. E você citou aqui o Rafael Martinelli que eu conheço e tenho grande admiração, já entrevistei o Rafael mais que uma vez. Me avisa o Edu que nós temos o arquivo sindical e quem vai falar aqui hoje é uma presa política, ex-presa política, que é a Rose Nogueira, é isso? É jornalista, colega nosso. Vamos lá? Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Bom, em 1969 eu era jornalista da Folha da Tarde. Eu me casei em janeiro e estava grávida no meio do ano, quando eu e meu então marido, Luiz Roberto Closet, que é uma figura fantástica, também jornalista, nos pediram para emprestar a nossa casa para reuniões da ALN. Na madrugada de 3 para 4 de novembro, a polícia chegou lá. Eles entraram, eu fui presa pelo próprio Esquadrão da Morte. Então, já amarraram o Closet para levar, e entraram que nem ratos na casa, procurando tudo e tal. E aí eu tinha um bebê de 1 mês, aí meu filho já tinha nascido, meu filho Carlos. Já tinha nascido, e ele falou, vocês estão presos e o moleque vai para o juizado de menores. Eu não sei onde, o que me deu, eu acho que é próprio das mães. Eu falei, não, ele não vai para o juizado e eu não vou presa. Com ele no juizado eu não vou presa. E era o próprio delegado Fleury falando. Então, quando eu saí da prisão, processada, no processo da ALN, ainda fiquei 2 anos e meio em liberdade vigiada. E respondi ao processo no Tribunal Militar, o processo da ALN, o mesmo dos padres dominicanos. E depois disso tudo, fui absolvida. E desde o dia que eu saí da prisão, eu pensei, é tudo tão injusto. Eu sempre vou ser uma defensora de direitos humanos. E é o que eu sou até hoje. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Um abraço a Rose Nogueira, jornalista muito respeitada por todos nós, somos do meio, militante sempre, desde sempre, e esse depoimento foi gravado lá na agência sindical, eu me lembro do dia que ela lá esteve. Obrigado, viu, Rose? Álvaro Egea, dirigente da CSB, seu secretário-geral, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Vestuário de Guarulhos, indústria do vestuário, e que, meu amigo, né, nós já trabalhamos juntos, fizemos um trabalho junto, a Federação do Vestuário, etc. Então, hoje nós estamos nos reencontrando aqui numa entrevista. Álvaro, nós estamos correndo contra os segundos desde já. Então, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, a sua participação. Quero dizer que você foi muito rico o programa, trouxe muitas informações, uma análise politizada, correta, no tom adequado, e dizer para você dar o seu último recado aqui ao programa e como é que faz contato com o Álvaro ou com a CSB, por que meios? Olha, nós temos o site, né, da CSB, que é csb.org.br. Eu tenho o meu e-mail, alvaro@sindivestuario.org.br. E eu gostaria de agradecer muito, Franzi, você é um grande amigo, e agradecer por essa oportunidade, agradecer aos internautas e dizer que dia 22 vai ser um dia que vai ficar marcado na história dos trabalhadores brasileiros, porque as centrais sindicais, os centros de memória, aquelas personalidades que têm compromisso com a luta e com a memória dos trabalhadores, vão protocolar no Ministério Público Federal uma representação contra a Volkswagen. É a primeira de uma série, e que esse grupo de sindicalistas, de pessoas comprometidas com a memória dos trabalhadores brasileiros, vão fazer essa representação, e convido o Franzinho, todos os jornalistas, todos os
defensores dos direitos humanos, para estarem lá no auditório do Ministério Público Federal em São Paulo, porque vai ser marcante os trabalhadores lutarem por essa reparação que é muito justa. Perfeito, Álvaro, muito obrigado. Obrigado, Gisele Dianese, pela presença. Obrigado, Edu. Obrigado, Gisele. Obrigado, Ariane. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, nos acompanharam aqui pelo Repórter Sindical. Teremos quinta-feira que vem, no mesmo horário, programa também discutindo e debatendo e aprofundando a conversa sobre sindicalismo e política. Eu lamento que a televisão brasileira não tenha debate, não tenha programa de conteúdo, só tem programa de porcaria, não é só isso, mas muito programa de porcaria e coisa superficial, a mulher cozinhando uma baboseira lá cedo, de tarde, de noite, agora você tem isso na televisão, é de criminalidade, novela, precisa ter qualidade, precisa cumprir o que está na Constituição. A Constituição tem lá 3 ou 4 artigos sobre a questão da comunicação e educação e cultura, é basicamente para isso que existem os meios de comunicação, não é para fazer baboseira, palhaçada, patifaria. Então aqui a gente procura fazer, infelizmente, uma coisa que é residual, procura fazer, sem ser cabotino, com o mínimo de qualidade. Acho que fizemos um bom programa, agradeço a todos e na quinta-feira que vem estaremos aqui com um novo Repórter Sindical, ok? A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.